Então, Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, chama atenção nesse texto o fato de que, apesar daqueles homens serem discípulos de Jesus, apesar daqueles homens conviverem com Jesus, apesar de terem deixado suas vidas para trás por amor a Jesus, de o estarem seguindo, eles se surpreendem e fazem essa pergunta: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse com quem nós temos andado? Quem é esse a quem nós temos seguido? Quem é esse a quem nós temos amado? Quem é esse que nos deu esperança? Quem é esse que mudou nossas vidas? Quem é esse que nos dá segurança, esperança? Quem é esse a quem nós entregamos nossas vidas, nosso coração, nosso maior tesouro, nossas famílias, nossos queridos? Então, gente, a verdade é que nós temos muitas ideias sobre quem é Jesus. Nós conhecemos muitas versões sobre quem seria Jesus. Há um Jesus que nos foi apresentado pelos nossos pais, talvez, para alguns. Há um Jesus que nós ouvimos falar, vemos de uma maneira feia, através de religiões. Há um Jesus que nós conhecemos através de amigos, colegas. Há um Jesus apresentado nos filmes de Hollywood, mas todas essas são meras versões de um Jesus que foi com certeza caricaturado. Caricatura é quando você pega um desenho da pessoa, você olha para aquele desenho, você sabe que é a pessoa, mas você pega um traço, talvez, da sua personalidade, um traço físico, e distorce. Então, alguns de nós têm essa visão do Jesus caricaturado, ou seja, do Jesus distorcido, que chegou a nós de diversas maneiras. Veja uma coisa interessante. A Reforma Protestante, ela explodiu na Europa em 1517 com Martinho Lutero. Ali foi o estopim, o ponto onde se considera que a Reforma Protestante efetivamente começou. O Brasil foi descoberto em 1500, alguns anos antes. Já nas primeiras expedições, junto com Pedro Álvares Cabral, o catolicismo chegou no Brasil, se implantou e começou a se arraigar. Observe o seguinte: o catolicismo que a Europa exportou para o Brasil foi um catolicismo que veio da Idade Média, foi um catolicismo medieval. Se você conhecer o catolicismo, por exemplo, dos Estados Unidos, o catolicismo de alguns países da Europa, talvez você se surpreenda com a diferença do catolicismo brasileiro, porque o nosso catolicismo chegou, foi ensinado, ele foi plantado aqui no nosso país, antes que houvesse todo aquele embate com a Reforma Protestante. Os países que conheceram o catolicismo pós-reforma, depois dessa brigalhada que aconteceu na Europa, isso forçou o catolicismo a sair daquela Idade Média.
E o catolicismo ele deu uma acertada em alguns pontos. Mas o que veio para nós no Brasil, se instaurou aqui, se implantou e é vivido até os dias de hoje, é aquele catolicismo místico, supersticioso, cheio de crendices, que propiciou, inclusive, algo que só se encontra no Brasil, que é essa miscigenação de uma corrente do cristianismo com as religiões africanas. Isso não é comum você ver, isso você não vê em lugar mais nenhum do mundo, só no Brasil. Por que isso aconteceu? Porque o catolicismo que chegou até nós foi esse catolicismo primitivo, no mau sentido, esse catolicismo deformado, esse catolicismo que não se deparou, não foi confrontado com a reforma protestante. O Brasil é um país eminentemente católico, de cultura católica. Nós vivemos imersos numa cultura religiosa, que fez com que nós chegássemos no dia de hoje com essa mistura esquisita e incompreensível para qualquer ser humano que não seja brasileiro. Então, além desses fatores, a ideia sobre quem é Jesus foi se formando, talvez, a partir de nossas avós, pais, tios, tias. Alguns de nós teve experiências muito ruins, duras, severas, em comunidades cristãs, muitas vezes injustas. Alguns se frustraram com líderes e essas experiências negativas, elas foram ajudando a moldar uma ideia sobre quem é Jesus. Na verdade, a maioria de nós carrega uma grande quantidade de experiências, exemplos, fatos, como eu disse, na maioria das vezes, negativo. E tudo isso forma essa grande massa de conhecimento que nós olhamos para Jesus e o enxergamos através dessa lente completamente embaçada de conceitos, ideias, experiências errados e negativos. Na teoria, nós sabemos que Jesus não tem nada a ver com essas coisas ruins, mas na prática, elas têm ainda grande influência sobre nós. Então, quem é Jesus? Como responder a essa pergunta dos discípulos? Quem é esse? Quem é esse? A Bíblia traz algumas respostas. A primeira apresentação de Jesus no Novo Testamento é aquela que é feita pelo anjo a Maria. Se você quiser acompanhar, está em Lucas capítulo 1, verso 30. O anjo se manifesta a Maria e diz: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Assim é a origem de Jesus. O Espírito Santo vem sobre Maria, ela engravida, Jesus nasce. Essa passagem que nós lemos, de Lucas capítulo 1, versos 30 a 32, em especial 32, ele fala sobre as duas naturezas de Jesus. Veja o que ele diz: ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Jesus era Filho do Altíssimo, filho de Davi. Jesus é o Deus que se encarnou e passou a viver entre nós. Gente, olha só, vou falar algo que talvez seja inédito para muitos, mas Jesus, ele não passou a existir a partir do momento que Maria engravidou. Nós passamos a existir a partir do momento que nossas mães engravidaram. Mas com Jesus não foi assim. Jesus já existia desde a eternidade. Quando você lê João, logo no capítulo 1, início do Evangelho, ele diz: no início
era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Portanto, gente, Jesus, ele não é apenas um aspecto a mais em toda a criação de Deus. Jesus não foi uma criação, Jesus não foi sequer o ápice da criação, mas Jesus já existia desde a eternidade, junto com o Pai e com o Espírito. Então, gente, certa vez, Jesus estava reunido com seus discípulos e pergunta a eles: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Mateus 16, 13. Eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, outros ainda que você é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus se volta aos discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse texto, irmãos, ele é extremamente importante. Por quê? A gente vê que Jesus não repreende a Pedro por ter dito que ele era o Filho do Deus vivo. Mas ao afirmar que Jesus era o Filho de Deus, ele estava reconhecendo: você, como Pai, é Deus. E assim, gente, Jesus era alguém extremamente, profundo conhecedor da palavra, claro, mas ele era alguém totalmente consciente da lei. E eu não sei se você vai lembrar, mas quando ele é tentado por Satanás, ele repreende o inimigo e diz assim: ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Veja que coisa interessante. Jesus era absolutamente consciente que apenas a Deus se deveria prestar culto. Contudo, Jesus aceitou adoração como Deus. No Evangelho de Mateus 14, verso 33, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, diz que quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram. E Jesus não os repreendeu pelo fato deles o terem adorado como Deus. Mateus capítulo 28, verso 9, ele diz: de repente Jesus encontrou as mulheres e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Percebe? Em algumas circunstâncias, Jesus foi adorado como Deus e não repreendeu aquelas pessoas que assim faziam. Gente, nós estamos falando da cultura judaica, absolutamente tradicional e completamente convicta das suas tradições, das suas afirmações, das suas doutrinas. Para um judeu, adorar a qualquer outra coisa, qualquer outro ser que não Deus, é algo completamente abominável. Os judeus não têm dúvida alguma de que há um único Deus, apenas um, o Deus verdadeiro, e só Ele deve ser adorado. Então, essas pessoas reconhecem que Jesus é Deus, se prostram diante dele e o adoram. Então agora vem a seguinte consideração: se Jesus afirmou que era Deus, se portou como Deus, aceitando adoração, então, gente, nós não podemos dizer que Jesus foi um grande mestre, que Jesus foi um profeta, que Jesus foi um ser iluminado.
Considere o seguinte, acompanha o raciocínio. Se Jesus afirmou que era de fato o Filho do Deus vivo, portanto Deus, se Jesus aceitou a adoração e se comportou como Deus, ele não pode ser apenas um grande mestre, um profeta, um ser iluminado. Se Jesus sabia que não era Deus, ele tinha consciência de que não era Deus, mas se fez passar por Deus, então ele não foi um grande mestre, profeta ou ser iluminado, ele foi um farsante mentiroso, porque ele aceitou a adoração, ele fingiu que era Deus, disseram que ele era Deus, ele se portou como tal. Se ele tinha convicção de que não era e se portou assim, então ele estava enganando aquelas pessoas, ele não merece crédito. Agora, existe uma outra possibilidade, é claro, de Jesus, não sendo Deus, ele, envolto pelas circunstâncias, ele começou a achar que talvez, de fato, ele fosse. Ou seja, se Jesus não fosse Deus, mas ele achasse que era Deus, então ele é alguém nivelado por essas pessoas que hoje enchem os hospitais psiquiátricos, achando que são Napoleões, Césares e coisas semelhantes. Você percebe? Diante da afirmação contundente de Jesus e da sua postura, não podemos falar nada de Jesus, menos do que ele de fato é Deus. Ele é o Senhor. Você percebe? Se você disser que ele é não tem como você, raciocinando dessa maneira, você dizer que ele foi um mero profeta, que ele foi um ser bom, bondoso, um ser humano amável, uma pessoa admirável. Não tem como. Mas Jesus, ele de fato tinha as características de Deus. Nós vimos em João, e encontramos a mesma coisa em Colossenses, que Jesus não foi criado, mas ele já existia desde a eternidade, junto com o Pai e o Espírito. Jesus, gente, é onipresente. Ele diz, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus é onisciente. Ele mostrou isso quando falou para a samaritana, vai lá, chama o seu marido e volta. Ele já sabia que ela não tinha marido. Quando ele relata que eu já sabia desde o princípio quem eram aqueles que não criam e quem me trairia. Ou ainda, quando ele manda buscar Natanael em algum lugar que ele não conseguia enxergar, e ele diz, eis aí um bom israelita no qual não há dolo. E aí ele se surpreende e diz, mas de onde o Senhor me conhece? Ele falou, antes que Filipe te chamasse, eu já havia te visto. Jesus era onipotente, e quando eu digo era, não é porque ele deixou de ser, mas porque nós estamos falando do momento em que ele esteve entre nós encarnado. Então Jesus era onipotente. Lucas 4,40, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Gente, como João disse, Jesus fez muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você concorda? Então, se a gente viu até essa parte aqui, diga amém. Se você concorda com o que foi dito até essa parte. Então, irmãos, se fôssemos relatar tudo aqui, nós passaríamos o retiro inteiro e não acabaríamos. Mas esse Jesus real das Escrituras, ele algumas vezes nos é apresentado
como você já deve ter visto nas livrarias por aí, Jesus, né? E aí vem todo o título que se possa imaginar. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior sociólogo que já existiu. Jesus, o maior antropólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. E já surgiu até Jesus, o maior marqueteiro que já existiu. E assim, gente, Jesus, o Jesus verdadeiro, o Filho do Deus vivo, ele fica reduzido a um ajudador, um encorajador, um sociólogo e até a um vendedor. Você percebe? Qualquer desses títulos bobos que esses vendedores de livros dão a Jesus diminui a sua grandeza. Mas há um outro Jesus, cuja história, valores, princípios, personalidade, comportamento está registrado na Bíblia. Existe um Jesus que habitou entre nós, que morreu por nós e 3 dias depois ressuscitou. Existe um Jesus que é narrado nos evangelhos, que certamente é bem diferente de todos esses filtrados que nós já ouvimos falar. Os evangelhos falam de um Jesus que tem poder para transformar água em vinho sem ser por meio de truques. Um Jesus que tem poder sobre todas as forças da natureza. Um Jesus que tem poder sobre as forças do mal. Um Jesus que cura os enfermos, ressuscita os mortos, realiza grandes maravilhas. E apesar dele ser tão magnífico, tão esplêndido, ele continua sendo um Jesus que ama. Ele é um Jesus que acolhe. Esse é um Jesus que perdoa pecados. O verdadeiro Jesus da Bíblia é um Jesus que levanta os abatidos. É o Jesus que preferiu os loucos ao invés dos sábios, que preferiu os fracos ao invés dos fortes, que preferiu os insignificantes e desprezados ao invés dos nobres e dos poderosos. É o Jesus que aproxima e que deu a sua vida por mim e por você. Olha que coisa interessante. Eu desafio os irmãos a encontrarem uma única pessoa em toda a face da terra, em toda a história, que tenha ficado traumatizada por ter conhecido o Jesus Cristo real, o Jesus cuja vida está descrita nos evangelhos. Então, muita gente... Só um instantinho. Existe muita gente que adoece pelas mais diversas razões, mas você jamais encontrará alguém que tenha adoecido porque encontrou Jesus. Você jamais encontrará gente que vivia alegre, feliz, cheio de vida, e que depois que encontrou Jesus, caiu em depressão, passou a se sentir desprezado, destruído, sem esperança. Gente, as pessoas se traumatizam com a religião, as pessoas se traumatizam com alguns seguidores de Jesus, mas com Jesus dos evangelhos, nunca. Alguns sentem aversão ao Jesus do pai austero, da família pressionadora. Muitos sentem aversão ao Jesus da igreja, como foi dito, que não vive a realidade do Jesus da Bíblia. Muitos sentem aversão pelo Jesus que conheceu através da vida de um pastor falso, enganador. No entanto, gente, o verdadeiro Jesus dos evangelhos, ele não pode ser visto através dessa lente embaçada de conceitos errados. Que o Senhor nos dê a graça de nós voltarmos a observar, conhecer, experimentar
um Jesus que é efetivamente apaixonante, empolgante, encantador. Se a sua vida cristã anda meio para baixo, chata, aborrecida, enjoada, em algum momento você se perdeu, porque a vida com Jesus é para ser vivida de maneira encantadora, alegre, feliz, cheia de ânimo. O Jesus dos evangelhos, ele é capaz de realizar isso. Ele cativa a nossa alma. Ele faz o nosso coração vibrar de maneira apaixonada. O Jesus que a Bíblia descreve é alguém absolutamente excepcional dentro do contexto que estamos vivendo. Ele é incomparável. A gente precisa redescobrir quem é Ele. Vamos às aplicações? Primeira aplicação. Não parta do princípio que você já conhece Jesus. Os discípulos andavam com Ele, viviam juntinho dele, e de repente se dão conta, quem é esse? Não parta do princípio que você já conhece Jesus. E acredito que quanto mais tempo nós já estamos na caminhada, maior é o risco da nossa lente estar embaçada e de nós não estarmos vendo Jesus como Ele deve ser visto. Nós corremos, gente, o sério risco de achar que já o conhecemos o bastante. Se você já está mais tempo na caminhada, você corre esse sério risco. Veja, por que no início da nossa caminhada cristã, nós jamais pensaríamos na possibilidade de deixarmos de ir a um fim de semana de treinamento? Por que no início da nossa caminhada nós jamais deixaríamos passar pela nossa cabeça a ideia de não vir ao retiro? De deixar de ir ao culto de domingo porque está chovendo ou porque não está chovendo? E agora pensamos, o único motivo que eu encontro é o fato de nós acharmos que tudo aquilo que era importante sobre Jesus, tudo que precisávamos conhecer de Jesus, tudo que tínhamos que aprender de Jesus, nós já aprendemos. Todas as experiências que nós tínhamos que ter com Jesus, nós já tivemos. E o nosso coração deixa de ter aquela avidez por conhecer mais de Jesus, por conhecê-lo, por experimentá-lo, por vivê-lo. Por que alguns dos nossos irmãos queridos deixaram de vir ao retiro? Alguns deixaram por motivos justos, certos, com certeza. Mas eu também ousaria dizer que pelo coração de alguns passou essa ideia: eu não vou porque eu acho que lá eu não vou aprender nada além do que eu já sei. Não vou porque eu já sei que lá não vai acontecer nada de diferente daquilo que eu já vi várias vezes. Eu já sei que lá eu não vou ver ou experimentar nada de absolutamente novo. O que faz os crentes das igrejas africanas andarem cerca de 8 horas, aquele clima africano, para depois participarem de um culto que vai durar 4, 5, 6 horas, e depois voltarem andando a mesma distância e acharem que valeu a pena? O que leva os cristãos da Indonésia a continuarem se reunindo, inclusive em igrejas, porque poderia se reunir em outros lugares, mas digo em prédios, sabendo que correm risco de vida, de atentados terroristas, porque a Indonésia é um dos países mais islâmicos do mundo atual. O que faz essas pessoas arriscarem as suas vidas, semana após semana, para participarem de um culto,
que faz os crentes da Arábia Saudita se reunirem em suas casas, escondidos, para orarem e prestarem cultos, sabendo que se forem pegos, serão condenados à morte e seus bens confiscados. Gente, o que motiva essas pessoas é a certeza absoluta que elas têm de que quando elas se reunirem em nome de Jesus, Deus estará presente. O Senhor estará ali e vai se revelar. Elas são movidas por esse desejo de conhecer o Senhor mais e mais. Elas têm a convicção de que Jesus é uma fonte inesgotável, e por mais que nós o conheçamos, jamais vamos esgotá-lo, jamais vamos conhecê-lo o suficiente, jamais saberemos tudo a respeito de Jesus. Se nossos corações estão satisfeitos com o que já conhecemos, experimentamos, nós podemos chamar as melhores bandas de louvor do mundo, podemos chamar os maiores pregadores do mundo, e ainda assim ficaremos sonolentos e indiferentes. Mas, se entendemos que Jesus é de fato o incomparável e que Ele ainda tem muito, mas muito mais a se revelar, a nos dar, a fazer em nós, através de nós, não precisa banda, não precisa pregador, mas nós iremos aonde for para encontrá-lo, para estarmos com Ele, gastaremos o que for necessário para nós estarmos com Ele, para experimentarmos, vermos a sua face, para ouvirmos a sua voz. Segunda aplicação. Ele se deixa conhecer por todo aquele que o busca de todo o coração. O Senhor se deixa conhecer por todo aquele que o busca de todo o coração. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Gente, eu não sei se o seu pai já brincou com você assim. Eu brincava com os meus filhos assim. Sabe aquela brincadeira de pique, que o seu filhinho sai correndo atrás de você e você, como pai ou mãe, sai se afastando dele? É um pique assim, de pai com filho, mãe com filho. Quando você brinca Claro que quando você brinca de pique com seus colegas, você não vai deixar ele te alcançar nunca. Mas quando um pai ou uma mãe brincam de pique com o seu filhinho, o que o pai mais quer? Que o filho lhe pegue. Não só o que o pai mais quer, que o filho lhe pegue, como ele vai convencer o filho de que ele foi magnífico por tê-lo alcançado. É assim que Deus age com a gente. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A Bíblia nos garante que se corremos ao seu encontro, Ele se volta para nós e se deixa achar. Verso 14 diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias 29, 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Veja, precisamos fazer essa consideração. O Senhor, Ele não está se oferecendo como se fosse uma mercadoria barata. Mas o que Ele está dizendo é: se vocês me procurarem, vocês me acharão. Ele não está pedindo, por favor, me busquem. Mas o que Ele está dizendo é: se você o procurar, Ele não vai se esconder de você. Ele quer se deixar achar, mas Ele só fará isso se aquele que o buscar o fizer de todo o coração. Terceira aplicação. As tempestades vêm para que o conheçamos. As tempestades vêm
para que nós conheçamos mais e mais de Jesus. O Evangelho segundo Mateus, ele narra duas tempestades que são muito parecidas. É o mesmo mar, é o mesmo vento que sopra, são as mesmas ondas que se levantam. É tudo muito parecido. Essa tempestade até os dias de hoje se abate sobre o Mar da Galileia em Israel. As duas tempestades narradas por Mateus, elas se assemelham. Nas duas eles pensam que vão morrer. Na primeira, Jesus está dormindo no barco, eles acordam, Jesus repreende a tempestade e eles terminam esse primeiro fato narrado com a pergunta: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então, passado algum tempo, nova tempestade se abate. Agora eles estão sozinhos no barco. Jesus vem andando no meio da madrugada. É aquele fato que Pedro sai do barco, tenta contra Jesus, afunda. E aí Jesus vem com Pedro para dentro do barco. E ele mais uma vez repreende os ventos do mar, vem a calmaria. Mas eles terminam essa experiência de uma maneira diferente. Na primeira eles perguntam: quem é este? Agora na segunda tempestade, eles constatam. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Percebeu o que aconteceu? Primeira tempestade levantou a dúvida e a curiosidade: quem é esse? Mas eles continuaram andando com Jesus. Veio a segunda tempestade. Agora, gente, não há mais dúvida. A lente desembaçou. Agora eu consigo ver o Senhor. De fato, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, eu quero concluir aqui lendo para vocês um texto do pastor John Haggai. Esse texto a gente publicou no boletim alguns anos atrás, mas há muito tempo que ele não é mencionado. E o título do texto do John Haggai é exatamente Cristo, o Incomparável. Então, ele diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos, Cristo, o Incomparável. Quem é esse Cristo de que falo? Os personagens de destaque na história perdem sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a vox humana em toda música. Ele é a estética em toda escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, ele é o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é boas novas de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador,
o Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral que nos dá ordens com clareza incondicional e inconfundível. Ele é Cristo, o incomparável. Senhor querido, nesses dias que estamos aqui na Tua presença, como foi falado, que o Senhor desembace a lente da nossa alma, do nosso coração, que o Senhor tire de nós todo preconceito, toda visão filtrada, toda distorção que temos sobre quem é o Senhor, e que nesses dias aqui possamos voltar a ver o Senhor como o Senhor é. Senhor, queremos redescobrir o Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador. Queremos voltar, Senhor, a ter o coração apaixonado por Ti, cheio de alegria na Tua presença. Nesses dias, Senhor, realiza esse milagre, faz essa grande obra. Nós não queremos, Senhor, achar que já conhecemos bastante do Senhor, que já sabemos tudo do Senhor, mas nós queremos redescobri-lo. Tudo aquilo que o Senhor tem a fazer, faz em nossas vidas nesses dias, Senhor. Abre os nossos olhos, dá-nos a Tua graça. Nós pedimos assim, Senhor, e temos esperança de que algo grandioso, novo, profundo vai acontecer nesses dias entre nós, Senhor. Os nossos corações estão aqui, abertos, sedentos, prontos para ver e ouvir aquilo que o Senhor tem a realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós te agradecemos por tudo em Teu nome, Senhor. Fica com a gente agora nas células, nos grupos que vão se reunir. Continua tratando com a gente, Senhor, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém.